Atenção, nação brasileira, ouça esses áudios e entenda o que está acontecendo no Brasil. É isso que me causa temor. Eu quero sim alertar a todo o Brasil o que realmente está acontecendo no Brasil, porque o povo brasileiro não tem ideia do que pode acontecer com eles. No ano de 2000, o vice-presidente de uma empresa exploradora de petróleo russa, chechena no caso, e porque a Chechênia na época estava em ebulição, tinha uma verdadeira guerra civil na Chechênia, mas eles tinham muitos campos de petróleo. Mas como eles estavam considerados pela comunidade internacional rebeldes, terroristas, e não podiam vender o petróleo para ninguém, o que eles fizeram? Eles venderam o petróleo para os norte-coreanos, e sabendo que os nossos políticos eram extremamente irresponsáveis e corruptos, eles lavaram o dinheiro dentro da Petrobras. E eles começaram a lavar o dinheiro oficialmente em 2000. Mas eu não acredito nisso, não. Na reunião de 2000 eu estava presente, posso dizer, e realmente foi oferecido ao senhor Paulo Roberto Costa 50 bilhões, né, o montante total que seria enviado semestralmente, e as pessoas envolvidas no Brasil receberiam cada um prolabore, né, um percentual da sujeira. O que acontece é que na Petrobras, cada vez um queria comer mais uma fatia, e quando viu, tinha uma verdadeira colônia comendo o dinheiro. E aí, o dinheiro que era enviado para ser lavado no Brasil se tornava menor do que o dinheiro que eles estavam roubando na Petrobras, enviando para a Suíça e para Dubai, para os Emirados Árabes, que agora é a nova Suíça, né? E estavam enviando também para a Holanda, estavam enviando para Portugal, estavam enviando para a Espanha, estavam enviando para a Argentina, estavam enviando para o planeta inteiro. Estavam enviando para uma comunidade que chama-se Comunidade de Odessa, que é uma comunidade que tem em Nova York, porque, na verdade, a primeira remessa de dinheiro que entrou na Petrobras, ela já estava depositada nas contas de um advogado renomado que era de ascendência russa, da comunidade de Odessa. E esse dinheiro já foi transferido para a Petrobras para ser limpo. Isso tudo está no meu dossiê. São anos e anos de dossiê. Mas quando eu cheguei no Ministério Público em janeiro de 2013, denunciando a presidente Dilma, denunciando Luiz Inácio Lula da Silva, denunciando Fernando Henrique Cardoso, passando a limpo a história do Brasil para que não houvesse a Copa, que ela fosse destituída do cargo por conspiração. Eu fui tratada no Ministério Público como retardada mental, como autista. Eles não me levaram a sério, não só não me levaram a sério, como a ex-presidente Dilma, ela era blindada, porque na época dela de juventude, ela teve um affair com o tenente Enzo Pérez, que os latifundiários, em 1981, decidiram que em 30 anos ele seria o comandante-geral do Exército Brasileiro. Inclusive, o brigadeiro, que era meu chefe na época, queria que eu me casasse com ele. Eu já era casada, eles queriam anular o meu casamento para eu me casar com ele. Falei para ele, mas nem pensar, eu não me casaria com aquele louco, nunca. Deixou a presidiária fugir. E eu cheguei a conhecê-lo no PDC, Palácio Duque de Caxias. Ele tinha cara de maluco mesmo. Então vamos começar. O meu nome é Kátia dos Santos Arbex. Em 1990, o rei de Portugal mandou o alcalde de Saragoça, Antônio Gonçalves Trivinio, para participar de uma reunião que seria o Fórum de São Paulo. Seriam vários países que se reuniriam aqui
no Brasil. Se reuniram em São Paulo, se reuniram em Porto Alegre e fizeram uma reunião também no Rio de Janeiro. A reunião do Rio de Janeiro, um dos locais de reunião, foi no Castelo da Lagoa, de frente para a Lagoa Rodrigo de Freitas, com a presença do então dono do Castelo da Lagoa e portugueses, espanhóis, enfim, alguns envolvidos em um acidente trágico que teve em 1989, o caso do Batomushi. Foi um saveiro que afundou, matando todas as pessoas que estavam no saveiro. Para não dizer todas as pessoas, uma italiana conseguiu fugir a nado com um bebê de uma brasileira agarrado nos cabelos dela, porque ela era nadadora, ela conseguiu se salvar. A maioria das pessoas todas morreram, né? E ela conseguiu nadar até a costa. Eu estava com os ingressos para o Batomushi, mas eu não fui e nem a minha família foi, porque eu estava trabalhando como anfitriã do clube ali do Posto 6, onde fica o Forte Copacabana, tem o Marimbás. Eu estava como anfitriã e como eu estava fazendo o curso de modelo, né, fotográfico, e eu não podia recusar nenhum trabalho, eles disseram que eu tinha que trabalhar no ano novo e eu não recusei o trabalho. E eles nunca me pagaram por esse trabalho. Foi uma festa que um homem chamado Jacob Barata deu e ele não pagou a ninguém. E ele era famoso por não pagar a ninguém, só eu que não sabia disso. Ele é dono de empresas de transporte aqui no Rio, inclusive ele já foi até preso e solto por ordem de Gilmar Mendes. Recapitulando, em 1990, o rei de Portugal, que os jornalistas odiavam naquela época, o rei da Espanha, aliás, o rei da Espanha pegava o dinheiro público para fazer safaris na África. Ele mandou Antônio Gonçalves Trivinio para o Rio de Janeiro para a reunião, e para São Paulo e para Porto Alegre, que seria a reunião do Fórum de São Paulo. E esse rei da Espanha, ele era muito mal visto na Espanha na época, porque os jornalistas espanhóis estavam no calcanhar dele, principalmente os jornalistas de Barcelona, tá? Porque ele queria construir as Olimpíadas, as arenas estavam sendo construídas em Barcelona para as Olimpíadas de 1992. E os jornalistas sabiam que aquelas Olimpíadas que estavam sendo construídas para 1992, as arenas já estavam superfaturadas. E os jornalistas, né, e o povo de Saragoça, e o povo de Barcelona estava com muita raiva disso. Já sabiam de tudo. Continuando. Em 1991, eu mandei uma carta para o Ministério da Justiça em Brasília. A carta, o texto era: venho através desta advertir as autoridades brasileiras que o crime organizado se instala silenciosamente em território brasileiro. Então, eu adverti as autoridades brasileiras que vários países, organizações criminosas de vários países estavam adentrando o território brasileiro e fazendo conexões em Brasília com políticos de Brasília e que o Brasil poderia sofrer grandes perdas financeiras, sim. Não obtive nenhuma resposta. Telefonei para o Ministério da Justiça em Brasília, não atenderam o telefone, como se o Ministério da Justiça fosse inexistente. Foi até a Superintendência da Polícia Federal falar com um delegado de nome Oscar, que, ao ver o meu dossiê com os olhos arregalados, disse para mim que era briga de cachorro grande e que ele me aconselharia a sair do país
porque, segundo o delegado da Polícia Federal, um senador de peso era o chefe da quadrilha já em 1991. O nome do delegado era Oscar. A razão de eu ter feito o dossiê e que acabei descobrindo muitas coisas foi porque em 1988 o meu marido resolveu comprar um apartamento na planta, no meio do nada, onde só tinha pântano e jacarés.